Você já teve a sensação de que algo invisível está se movendo na sua direção? Não uma coisa qualquer, mas exatamente aquilo que você tanto anseia, como se o desejo que pulsa dentro do seu peito fosse, ao mesmo tempo, um chamado e uma resposta. Há momentos na vida em que tudo parece conspirar de forma sutil, como se existisse uma inteligência por trás das coincidências, uma espécie de dança entre aquilo que queremos e aquilo que, silenciosamente, também nos quer. Pode parecer uma ideia romântica, até mística demais para os olhos da razão, mas basta lembrar de certas situações, encontros ou decisões que surgiram do nada e mudaram tudo. Há algo nesse mistério que a lógica não explica, mas que a alma reconhece de imediato. Um pressentimento de que o mundo não é indiferente ao nosso interior. Talvez por isso, certas pessoas nos toquem de forma tão imediata, como se fossem ecos de algo que já sabíamos, mesmo sem nunca termos vivido. Ou por isso certas oportunidades pareçam se alinhar de forma quase impossível, como se uma força maior estivesse operando em silêncio. A realidade que nos cerca não é apenas um cenário neutro, ela responde. Responde aos nossos gestos, aos nossos silêncios, aos nossos estados mais profundos. E quando algo dentro de nós começa a vibrar com verdade, com desejo autêntico e intenção clara, o mundo parece escutar. E então, lentamente, começa a se mover em nossa direção. Não de forma barulhenta ou imediata, mas como uma maré que muda de direção sem que a gente perceba. Quando damos por nós, estamos sendo levados, guiados, tocados por algo que antes parecia fora de alcance. Carl Jung, o pensador da alma humana, acreditava que aquilo que buscamos com sinceridade também nos busca. Não como um acaso, mas como parte de um princípio oculto, uma ligação entre o que está dentro e o que está fora. Essa conexão entre o mundo interior e exterior é feita por fios invisíveis que Jung chamou de sincronicidade, momentos em que o universo responde com precisão simbólica à nossa vivência interna. E é justamente nesse ponto que algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser uma sucessão aleatória de fatos e passa a ser vivida como um caminho. Um caminho que não precisa ser forçado, porque aquilo que é verdadeiro, cedo ou tarde, nos encontra. E quando isso acontece, algo dentro de nós reconhece. Não é só você que está buscando. Aquilo que você procura, de algum modo, já sabe o caminho até você. O que torna essa busca tão misteriosa é o fato de que ela nem sempre é consciente. Muitas vezes andamos pela vida acreditando estar atrás de metas concretas. Um trabalho melhor, uma relação estável, uma conquista pessoal que traga orgulho. Mas, por trás desses desejos visíveis, existe algo mais sutil. A necessidade de significado. E é justamente esse nível mais profundo que começa a mover os fios invisíveis do destino. Não é o desejo superficial que ativa a sincronicidade, mas sim aquele anseio silencioso, enraizado na alma, que carrega a nossa verdade mais íntima. Quando esse tipo de desejo se manifesta, algo muda. É como se uma força silenciosa começasse a operar dentro e fora de nós, reorganizando as peças do mundo para criar a possibilidade de um encontro entre quem somos e o que estamos prontos para viver. Esse movimento é muitas vezes imperceptível, porque não segue a lógica da pressa nem o barulho da ansiedade. Pelo contrário, ele se manifesta em silêncio, no ritmo da maturação interior. A vida não entrega aquilo que queremos no exato momento em que pedimos, mas quando estamos prontos para sustentar o que pedimos. E estar pronto, nesse contexto, não significa estar perfeito, resolvido ou imune ao medo. Significa estar aberto, vulnerável e receptivo ao inesperado. Significa alinhar nosso desejo à coragem de se transformar. Porque quando aquilo que buscamos se aproxima, não vem para confirmar o que já somos, mas para nos desafiar a crescer, a expandir, a abandonar o que é pequeno em nós. E é nesse ponto que percebemos. O que vem até nós como destino, na verdade, é também um espelho da nossa preparação. Jung via esse processo como um diálogo entre o consciente
e o inconsciente. Enquanto nossa mente racional foca em objetivos e prazos, existe uma parte de nós que está constantemente dialogando com a vida de forma simbólica. Sonhos, pressentimentos, padrões que se repetem, encontros improváveis. Tudo isso são formas da realidade nos dizer que há algo se aproximando. E não é preciso acreditar em magia para sentir isso. Basta olhar para trás com honestidade e lembrar quantas vezes a vida nos entregou exatamente aquilo que não sabíamos que precisávamos, mas que chegou no momento certo. Nessas horas, a razão fica em silêncio e quem fala é o coração. E o que ele diz é simples, mas poderoso. Aquilo que é seu está vindo, assim como você está indo até ele. Porque o que se procura com a alma sempre encontra um caminho de volta. Existe uma sabedoria ancestral em compreender que o tempo da busca não é o mesmo do relógio. A vida opera em ciclos, e cada ciclo tem uma linguagem própria. Muitas vezes, aquilo que você procura parece distante, quase inalcançável, e por isso surge a tentação de desistir, de achar que nada está acontecendo. Mas é justamente nesses períodos de silêncio e aparente estagnação que as raízes da transformação estão sendo lançadas. A semente não floresce no dia seguinte ao plantio, e o universo também precisa do seu tempo para tecer os fios que conectarão você ao que busca. Há um ritmo sutil nos bastidores da realidade, um compasso que une desejo, preparo e oportunidade. E quando esses três elementos se alinham, o que parecia improvável começa a se manifestar com naturalidade, como se sempre tivesse feito parte do caminho. Mas esse alinhamento exige mais do que espera. Ele exige presença. Quando estamos presentes, atentos ao que sentimos, ao que fazemos, ao que pensamos, tornamo-nos mais receptivos aos sinais. Porque o que busca por você não virá batendo a porta com um letreiro luminoso. Ele pode vir disfarçado de desafio, de desconforto, de algo que você inicialmente rejeita. E só quem está desperto é capaz de reconhecer o ouro escondido por trás da pedra bruta. A presença é o que transforma o acaso em revelação. Quando olhamos para cada momento como uma possível ponte entre o que somos e o que estamos destinados a viver, deixamos de andar como cegos e começamos a enxergar as pistas que o caminho oferece. É uma forma de viver em comunhão com o invisível, sem forçar, mas também sem negligenciar. Carl Jung acreditava que a alma tem uma direção, mesmo quando a mente se sente perdida. E é por isso que, tantas vezes, somos levados a situações que não entendemos de imediato. Pessoas que entram na nossa vida como se já nos conhecessem, decisões que tomamos com o corpo antes mesmo de raciocinar, caminhos que parecem nos escolher. Tudo isso faz parte de um processo maior de reconhecimento. E é por isso que a busca não é unilateral. Porque o que você deseja, se for verdadeiro, também está num caminho de aproximação. Ele se move, ele responde, ele reconhece o chamado silencioso que vem de dentro de você. E quando esse reconhecimento acontece, não é preciso esforço. Há apenas uma sensação de encaixe, de que tudo está exatamente onde deveria estar, inclusive você. A jornada de encontrar aquilo que também nos busca não é feita apenas de revelações suaves ou encontros luminosos. Muitas vezes, ela exige atravessar sombras, enfrentar perdas, lidar com a ausência daquilo que mais se deseja. E é aí que muitos se confundem, acreditando que o sofrimento é um sinal de que estão no caminho errado. Mas, sob a ótica de Jung, os momentos de crise são portais. Eles abrem espaços na estrutura rígida do ego e permitem que algo mais profundo emerja. O desconforto, a dor, a frustração, tudo isso pode ser o movimento contrário da maré que está se preparando para te empurrar exatamente na direção certa. A alma raramente grita em tempos de conforto. É na desordem que ela encontra a voz. E é por isso que, às vezes, aquilo que está te buscando precisa primeiro te despir de ilusões, de defesas, de versões antigas de si mesmo que já não servem mais. Não há como encontrar o que te busca sem antes se perder de tudo que não é essencial. Isso pode significar deixar ir pessoas que pareciam certas,
planos que pareciam promissores, ideias sobre quem você achava que era. Pode significar atravessar o vazio, o silêncio, o tempo sem resposta. Mas essa travessia é parte do chamado, porque aquilo que te procura não está atrás da sua máscara, mas da sua verdade. E a verdade, quase sempre, é revelada quando tudo o resto cai. Por isso, os momentos em que nada parece acontecer podem ser, na verdade, os mais férteis. Eles estão preparando o solo para algo maior, algo que não se planta com ansiedade nem se colhe com pressa. Algo que só floresce quando você para de tentar controlar e começa, finalmente, a confiar. E é nesse ponto que começa a surgir uma nova forma de viver, mais intuitiva, mais aberta, mais rendida à sabedoria do invisível. Você começa a perceber que não está sozinho, que há um fio conduzindo seus passos, mesmo que você ainda não veja o destino final. E essa percepção não nasce de doutrinas ou crenças, mas da experiência direta de viver com olhos atentos e coração sensível. O mundo começa a falar contigo de maneiras inesperadas. Um trecho de música, uma frase dita ao acaso, um encontro improvável, tudo começa a ganhar significado. Não porque você força esse significado, mas porque você está sintonizado com a frequência da busca. E nessa sintonia, até o silêncio vira resposta. Porque quem aprende a escutar com a alma percebe que o que busca já está mais perto do que imagina. À medida que você se alinha com o que é essencial, algo começa a se reorganizar em seu campo interior. Você deixa de buscar a qualquer custo e começa a atrair. Essa não é uma atração baseada em esforço, sedução ou controle. É uma atração que nasce do estado de coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Quando essa harmonia é alcançada, mesmo que de forma imperfeita, o mundo à sua volta começa a responder de maneira diferente. Jung compreendia que existe uma espécie de linguagem secreta entre o indivíduo e o inconsciente coletivo, e que quando um ser humano se alinha com sua verdade profunda, ele ativa essa linguagem simbólica. As respostas então vêm, não necessariamente como soluções racionais, mas como imagens, sensações, intuições e sincronicidades que apontam a direção a seguir. Nesse estado de sintonia, a realidade se revela como espelho. Tudo ao redor começa a refletir partes do que está dentro de você, inclusive aquilo que ainda não foi visto ou integrado. E é por isso que, nesse processo, também surgem provações, pessoas que despertam velhas feridas, situações que te colocam frente a padrões repetidos. Nada disso é aleatório. Cada fragmento da experiência se torna um convite para você olhar com mais profundidade, para você decifrar o que ainda precisa ser curado ou compreendido. Porque o que você busca, na verdade, está esperando por uma versão sua que já tenha atravessado certas camadas, que já tenha feito o trabalho interno necessário para sustentar o encontro. E por mais duro que pareça, isso é um ato de amor da própria vida. Ela não te dá algo para o qual você ainda não está energeticamente preparado. Há uma beleza silenciosa nesse processo. Mesmo sem saber, mesmo sem entender, mesmo nos dias em que você duvida de tudo, a vida continua conspirando. Aquilo que te busca continua se movendo em sua direção pacientemente, enquanto você atravessa suas sombras e amadurece sua luz. E quando você menos espera, a convergência acontece. Um momento que poderia parecer qualquer outro. Uma mensagem, um caminho que muda, um olhar cruzado, se transforma no ponto de virada. Porque o universo não trabalha com espetáculos, mas com precisão. E quando o tempo chega, não há ruído, nem dúvida. Há apenas uma certeza silenciosa, quase familiar, de que você e aquilo que te buscava finalmente se encontraram. Não como um prêmio, mas como um reconhecimento mútuo. Vocês dois estavam se chamando há muito tempo. O instante em que você encontra aquilo que também te procurava não costuma vir com fogos de artifício ou celebrações grandiosas. Ao contrário, ele chega com uma calma estranha, como se tudo fizesse sentido, como se aquele momento sempre tivesse estado ali, esperando que você estivesse pronto,
Há uma sensação de familiaridade, de reconhecimento, como se algo dentro de você dissesse, era isso. E ao mesmo tempo, um tipo de reverência silenciosa, porque no fundo, você sabe que esse encontro não é apenas o fim de uma busca, mas o início de uma transformação. Encontrar o que te procura é como cruzar um limiar. A partir dali, você não consegue mais voltar a ser quem era antes, porque esse tipo de encontro, seja com uma pessoa, um propósito ou uma experiência de alma, não apenas te completa, ele te convoca a se tornar mais. E é nesse ponto que muitas pessoas se surpreendem. Elas acham que ao finalmente encontrar o que buscavam, a jornada termina. Mas na verdade é aí que ela começa de verdade. O que você atrai não chega para te confortar, mas para te desafiar. Não para te manter onde está, mas para te impulsionar para onde precisa ir. Esse tipo de encontro, verdadeiro e simbólico, ativa partes suas que estavam adormecidas, exige versões de você que ainda estão em construção. E é por isso que tantos voltam atrás quando finalmente encontram. Porque o que esperavam era segurança, mas o que recebem é movimento. O universo não responde à nossa zona de conforto, mas ao nosso potencial. E aquilo que te procura só chega quando você está pronto, ainda que você não se sinta assim, para atravessar a próxima etapa da sua própria expansão. Jung entendia que esse núcleo profundo e simbólico do ser não busca apenas realização pessoal. Ele busca totalidade. E a totalidade não é confortável, mas verdadeira. Ela implica integrar tudo, luz e sombra, desejo e limite, força e fragilidade. E aquilo que te encontra, esse algo ou alguém que responde à sua busca, carrega em si o poder de espelhar tudo isso. Por isso, não é raro que essas experiências venham acompanhadas de confusão, medo ou resistência. Mas não se assuste. Isso é parte do processo. A alma reconhece o que é dela, mas o ego nem sempre aceita de imediato. O ego quer o conhecido, o previsível. A alma quer aquilo que vai te despertar. E no final das contas é ela quem vence. Porque quando você encontra o que também te procura, já não há mais volta. Há apenas um novo caminho sendo revelado, passo a passo, a partir do lugar mais profundo de quem você é. Quando você compreende que aquilo que busca também está se movendo em sua direção, um novo tipo de confiança começa a nascer. Não é mais a confiança ingênua de quem espera que tudo dê certo sem esforço, nem a rigidez de quem tenta controlar todos os aspectos do caminho. É uma confiança tranquila, enraizada, que surge do entendimento de que existe uma inteligência maior conduzindo o fluxo da vida. Você passa a perceber que até os desvios, os atrasos e os vazios tinham propósito. Que cada não recebido, cada ausência enfrentada, cada silêncio atravessado, fazia parte de uma orquestra maior. Uma composição invisível que preparava você para o exato momento em que o encontro verdadeiro pudesse acontecer. E esse encontro, quando chega, não depende mais de esforço ou conquista. Depende de alinhamento. Esse alinhamento não significa perfeição. Significa sintonia. Significa viver a partir de um lugar verdadeiro, mesmo quando a verdade é incômoda. Significa fazer escolhas coerentes com quem você realmente é, ainda que isso desagrade expectativas externas. Porque quando você caminha com integridade, com presença, com intenção, aquilo que te pertence, seja um amor, uma oportunidade, uma missão, começa a te reconhecer. E a vida responde não como mágica, mas como consequência natural de um estado interno maduro. O que te procura não quer a sua versão idealizada, quer a sua versão autêntica. A parte de você que aprendeu com as quedas, que acolheu suas fragilidades, que parou de correr atrás e começou a caminhar em direção. É essa parte, madura e viva, que magnetiza o que é verdadeiro. E nesse ponto da jornada, você começa a ver a vida com outros olhos. Os momentos deixam de ser aleatórios e os encontros passam a ter significado. A sensação de vazio dá lugar a um sentimento de conexão com algo maior, algo que te guia mesmo quando você não entende o destino.
E talvez essa seja a maior dádiva de tudo, perceber que nunca estivemos sozinhos, que nunca estivemos realmente perdidos. Sempre houve um fio, uma força, um chamado, algo que nos buscava com a mesma intensidade com que nós buscávamos por ele. E agora, ao reconhecer isso, não há mais pressa, nem desespero. Há apenas a certeza de que tudo está no ritmo certo e que o que for verdadeiro encontrará você. Porque essa é a natureza daquilo que nasce da alma. Não exige que você corra atrás. Apenas convida você a estar desperto quando for a hora de acontecer. Chega um momento em que você para de procurar com desespero e começa a se preparar com serenidade. Em vez de correr atrás do que deseja, você começa a cultivar o espaço interno para receber o que realmente é seu. E esse gesto muda tudo. Porque o que te busca não está interessado em ruído, em agitação, em máscaras. Ele responde ao silêncio genuíno da presença, ao espaço limpo da autenticidade. Essa mudança de postura, do querer ao estar pronto, do controlar ao confiar, transforma a qualidade da sua relação com a vida. Você deixa de viver como quem mendiga experiências e passa a viver como quem colabora com algo maior. O universo não entrega ao ego, ele entrega à alma, e a alma se manifesta quando você abandona a necessidade de provar e abraça a coragem de simplesmente ser. Essa é a essência do que Jung compreendia como sincronicidade, uma dança misteriosa entre o que está dentro e o que está fora, entre o invisível da psique e os acontecimentos do mundo. Uma linguagem simbólica que só pode ser compreendida por quem aprendeu a escutar com o coração. E essa escuta, no fundo, é o que permite que o encontro aconteça. Porque tudo o que é seu, tudo o que realmente te pertence em nível de alma, já está a caminho. Ele pode vir por caminhos tortos, disfarçado de perda ou escondido atrás de um desafio. Mas virá. E quando vier, não será preciso dúvida, nem esforço, nem prova. Será como voltar para casa, como reconhecer em algo externo uma parte perdida de você mesmo. E nesse instante, você entenderá. Não era ilusão, não era carência, era real. E estava vindo o tempo todo. No fim, a grande virada de chave não está em descobrir onde está aquilo que você busca, mas em compreender que o verdadeiro caminho é se tornar quem você precisa ser para receber isso. A busca é o espelho do buscador. E quando você muda por dentro, tudo ao redor começa inevitavelmente a se mover. Porque aquilo que vibra com a sua essência não precisa ser forçado, precisa ser permitido. E para permitir, é preciso coragem. Coragem de soltar o controle, de abrir mão do tempo exato, de confiar no invisível. E é aí, nesse espaço entre o abandono e a entrega, que o milagre acontece. Você não apenas encontra o que buscava, você se dá conta de que aquilo também vinha ao seu encontro. Você já se perguntou por que algumas coisas que desejamos com tanta intensidade parecem nunca chegar? É como se estivéssemos sempre a um passo de alcançar algo, mas esse algo se afasta, como um horizonte que recua à medida que caminhamos. Essa sensação pode ser frustrante, e na pressa de resolver buscamos atalhos, fórmulas, qualquer método que nos faça encurtar o caminho. Mas quando olhamos para a forma como a vida realmente funciona, percebemos que nada de essencial acontece de forma apressada. As estações do ano não se atropelam, o mar não acelera suas ondas, e até mesmo uma semente precisa enfrentar um processo invisível de transformação antes de romper a terra e mostrar seu primeiro broto. Nós, porém, insistimos em ignorar esse compasso natural, acreditando que velocidade e sucesso caminham juntos, quando muitas vezes é o contrário. O tempo é o que dá profundidade e significado ao que conquistamos. Carl Jung, um dos mais influentes pensadores da psicologia, enxergava essa dinâmica sob uma perspectiva fascinante. Para ele, a vida não é um conjunto aleatório de eventos, mas um diálogo silencioso entre o que somos por dentro e o que vivemos por fora. Quando esse diálogo atinge um certo ponto de harmonia, surgem momentos que ele chamava de sincronicidades,
encontros ou acontecimentos que parecem perfeitos demais para serem obra do acaso. Jung acreditava que não é apenas o desejo que atrai o que queremos, mas o nosso grau de prontidão para lidar com isso. Quando ainda não estamos preparados, a vida parece adiar certas entregas. Isso não é um castigo, mas um mecanismo de proteção. Receber algo na hora errada pode fazer com que aquilo se perca ou até se torne um peso. Compreender esse princípio muda a forma como encaramos a espera. Aquele emprego que não deu certo, a viagem que foi cancelada, o relacionamento que não se concretizou, tudo isso pode ganhar um novo sentido quando visto à luz do tempo certo. Às vezes, o que chamamos de atraso é apenas a vida nos garantindo um terreno mais sólido antes de nos entregar aquilo que pedimos. É como um professor que não aplica a prova final antes de ter certeza de que o aluno entendeu a matéria. Aceitar isso não significa parar de agir, mas cultivar uma confiança ativa, continuar plantando, aprendendo e se fortalecendo, enquanto reconhecemos que existe um ritmo maior guiando tudo. Nesse estado, descobrimos que o que é realmente nosso nunca se perde, apenas chega, exatamente quando deve chegar. Quando entendemos que a vida se move em ritmos próprios, começamos a notar sinais sutis de que ela está nos preparando. Esses sinais nem sempre são agradáveis ou óbvios. Às vezes, vêm na forma de desafios, de momentos em que tudo parece dar errado, ou de períodos silenciosos em que nada acontece. É fácil, nesses momentos, sentir-se esquecido, como se o universo tivesse se distraído com outra pessoa e deixado nossos planos de lado. Mas, olhando mais profundamente, percebemos que esses intervalos são espaços de construção invisível. Tal como um artista que esboça um quadro antes de revelar as cores, a vida trabalha nos bastidores, ajustando circunstâncias, lapidando nossas habilidades, aproximando ou afastando pessoas. Esse processo não é aleatório, e quanto mais atentos estivermos, mais veremos que até mesmo os desvios de rota carregam um propósito que só se revela depois. Jung costumava dizer que o inconsciente sabe mais sobre nós do que a nossa mente consciente é capaz de compreender. Isso significa que há partes de nós que já reconhecem quando não estamos prontos, mesmo que a nossa vontade insista no contrário. É por isso que, muitas vezes, a vida parece proteger certas portas para que não as abramos antes do tempo. Essa proteção pode se manifestar em atrasos, em oportunidades que não se concretizam, ou até em encontros que terminam mais rápido do que começaram. Tudo isso, por mais incômodo que pareça, é uma forma de alinhamento. Jung via nessas experiências não um castigo, mas um chamado para crescermos internamente, para que, quando a oportunidade certa aparecer, estejamos inteiros o suficiente para recebê-la e fazê-la florescer. Esse entendimento nos convida a mudar nossa relação com a espera. Ao invés de enxergá-la como um período de inatividade, podemos vê-la como uma fase de preparação estratégica. Assim como um atleta treina silenciosamente antes da grande competição, nós também podemos fortalecer nosso corpo, mente e espírito enquanto aguardamos. Isso não é romantizar a demora, mas reconhecer que ela pode ser fértil. Quando adotamos essa visão, passamos a viver o presente com mais profundidade, sem cair na ansiedade de tentar acelerar tudo. E, de repente, percebemos algo curioso. Quanto mais estamos imersos no agora, mais o momento certo deixa de ser um ponto distante no futuro e começa a se aproximar, até que, de forma quase natural, ele se encaixa na nossa vida como se sempre tivesse feito parte dela. Existe um detalhe que muitas vezes esquecemos. A pressa não é apenas inimiga da perfeição, mas também da clareza. Quando estamos ansiosos para que algo aconteça, nossa visão fica turva. É como tentar ler um livro enquanto corremos. As palavras passam diante dos olhos, mas nada se fixa. Nessa correria, podemos tomar decisões impulsivas, aceitar oportunidades que não são realmente nossas ou insistir em caminhos que nos desviam do que queremos de verdade. A impaciência cria uma espécie de ruído interno, abafando a voz mais silenciosa e sábia que tenta nos guiar. Essa voz,
que Jung identificaria como parte da comunicação entre consciente e inconsciente, é muitas vezes ignorada porque não grita, não exige, apenas sussurra, e para ouvi-la, precisamos desacelerar, criar espaço e permitir que a mente e o coração se alinhem antes de agir. A vida, nesse sentido, parece ter uma inteligência própria. Ela sabe o momento em que não apenas desejamos algo, mas em que também somos capazes de sustentá-lo. É por isso que certos eventos parecem acontecer de forma tão natural que quase nos esquecemos de como eram improváveis antes. Quando o momento é certo, não há necessidade de esforço excessivo, de batalhas desesperadas, de empurrar portas fechadas com toda a força. Elas simplesmente se abrem. Jung diria que isso não é mágica, mas sincronicidade, a convergência de fatores internos e externos que de repente formam um caminho claro. Não é que antes fosse impossível, mas simplesmente não estava pronto, e nem nós estávamos. Ao percebermos isso, passamos a agir de maneira diferente. Em vez de lutar contra o fluxo natural dos acontecimentos, começamos a trabalhar junto com ele. Essa mudança não significa passividade, mas uma ação mais consciente, mais estratégica e menos movida pela ansiedade. É o agricultor que planta na estação certa e confia que com o tempo a colheita virá. Não adianta plantar em solo congelado, assim como não adianta tentar apressar a vida antes que o terreno esteja fértil. E o mais interessante é que quando conseguimos entrar nesse ritmo, deixamos de viver numa constante sensação de carência. Passamos a entender que não precisamos de tudo agora, porque sabemos que aquilo que é para ser nosso já está a caminho e chegará no instante em que estivermos prontos para recebê-lo plenamente. A espera, quando entendida de forma profunda, deixa de ser um vazio e se transforma em um campo fértil. É nesse espaço que amadurecemos, que adquirimos a força necessária para lidar com o que virá. Imagine alguém que deseja profundamente ter seu próprio negócio. Se a oportunidade surgisse de repente, sem preparo, talvez essa pessoa não tivesse estrutura emocional ou conhecimento para lidar com os desafios que surgem. O mesmo vale para relacionamentos, mudanças de vida ou grandes conquistas pessoais. Sem a base adequada, o que chega cedo demais pode ruir com a mesma velocidade com que apareceu. Jung via esse intervalo como um período de alinhamento, no qual experiências aparentemente desconexas, uma conversa, um livro, um desafio no trabalho, estão, na verdade, compondo um mosaico de preparo. É um trabalho silencioso, mas fundamental, que nos dá não apenas a capacidade de receber, mas também de manter e expandir aquilo que conquistamos. Muitas vezes a preparação não é confortável. Ela pode vir na forma de desafios que testam nossos limites, frustrações que nos obrigam a mudar de estratégia ou perdas que nos ensinam a valorizar mais profundamente o que temos. Esses momentos moldam nosso caráter e, por mais dolorosos que sejam, funcionam como treinamento para situações futuras. Um atleta não se fortalece apenas correndo no dia da prova, ele passa meses, anos até, treinando sob condições que simulam ou até superam a dificuldade real. A vida faz algo semelhante conosco. Coloca-nos em situações que parecem excessivas, mas que, no fundo, estão nos construindo para o que virá. Jung acreditava que nosso inconsciente atrai experiências que provocam exatamente o tipo de crescimento de que precisamos, mesmo que, na superfície, não consigamos perceber o sentido imediato delas. Quando mudamos nossa percepção e aceitamos a preparação como parte do processo, algo curioso acontece. A ansiedade diminui. Isso não significa que deixamos de desejar, mas que passamos a respeitar o tempo de cada coisa. É como cozinhar um prato especial. Se o tirarmos do fogo antes da hora por impaciência, estragamos todo o trabalho. Ao entender que a vida também tem seu ponto certo de cozimento, aprendemos a saborear o presente, mesmo enquanto aguardamos o futuro. Essa mudança de postura nos coloca em sintonia com o que Jung chamaria de fluxo natural dos acontecimentos, onde o esforço e a entrega se equilibram. E nesse equilíbrio, a vida nos surpreende.
O que antes parecia distante começa a se aproximar, e quando finalmente chega, percebemos que não poderia ter sido antes nem depois, apenas naquele instante exato em que estávamos realmente prontos. Há algo de profundamente libertador em perceber que o tempo não está contra nós. Durante boa parte da vida, aprendemos a nos comparar com o ritmo dos outros, medindo nossas conquistas pela velocidade com que alguém ao nosso redor conseguiu algo semelhante. Esse hábito, além de injusto, nos rouba a paz. O que esquecemos é que cada trajetória é moldada por uma infinidade de fatores únicos: história de vida, escolhas passadas, desafios internos, circunstâncias externas, e que não existe um prazo de validade para sonhos verdadeiros. Jung enxergava essa singularidade como parte do que nos torna inteiros, a forma como cada pessoa encontra o próprio caminho e o próprio tempo para se realizar. Quando aceitamos isso, a comparação perde força e começamos a focar no que realmente importa, a jornada de nos tornarmos quem precisamos ser para viver aquilo que desejamos. Esse foco no próprio processo abre espaço para um estado mais presente e atento. Passamos a enxergar oportunidades onde antes só víamos atrasos, a valorizar aprendizados que antes nos pareciam perdas. É nesse ponto que a espera deixa de ser um fardo e se torna um mestre silencioso. Cada dia vivido com consciência se transforma em preparação concreta para o que virá, mesmo que não tenhamos clareza de qual será exatamente o resultado. É como caminhar por uma trilha e, de repente, perceber que cada passo nos fortaleceu para o trecho mais difícil que está por vir. Jung chamaria isso de amadurecimento psíquico, um crescimento interno que não pode ser acelerado por vontade, mas que se revela inevitável quando vivemos de forma consciente. E é justamente nesse amadurecimento que a vida encontra o momento certo para agir. Quando menos esperamos, algo acontece. Um convite inesperado, uma pessoa que surge no caminho, uma porta que se abre sem esforço. É como se todas as peças que estavam dispersas finalmente se encaixassem. Nesses momentos, sentimos uma mistura de surpresa e reconhecimento, como se já soubéssemos, em algum lugar dentro de nós, que aquilo viria. Só não sabíamos quando. Essa sensação tão intensa confirma o que Jung dizia. A sincronicidade é um sinal de que o nosso mundo interno e externo estão finalmente em sintonia. E quando isso acontece, percebemos que nada foi em vão. Cada espera, cada frustração, cada desvio tinha um propósito: nos trazer até aqui no instante exato em que tudo faz sentido. Há algo de profundamente libertador em perceber que o tempo não está contra nós. Durante boa parte da vida, aprendemos a nos comparar com o ritmo dos outros, medindo nossas conquistas pela velocidade com que alguém ao nosso redor conseguiu algo semelhante. Esse hábito, além de injusto, nos rouba a paz. O que esquecemos é que cada trajetória é moldada por uma infinidade de fatores únicos: história de vida, escolhas passadas, desafios internos, circunstâncias externas, e que não existe um prazo de validade para sonhos verdadeiros. Jung enxergava essa singularidade como parte do que nos torna inteiros, a forma como cada pessoa encontra o próprio caminho e o próprio tempo para se realizar. Quando aceitamos isso, a comparação perde força e começamos a focar no que realmente importa, a jornada de nos tornarmos quem precisamos ser para viver aquilo que desejamos. Esse foco no próprio processo abre espaço para um estado mais presente e atento. Passamos a enxergar oportunidades onde antes só víamos atrasos, a valorizar aprendizados que antes nos pareciam perdas. É nesse ponto que a espera deixa de ser um fardo e se torna um mestre silencioso. Cada dia vivido com consciência se transforma em preparação concreta para o que virá, mesmo que não tenhamos clareza de qual será exatamente o resultado. É como caminhar por uma trilha e, de repente, perceber que cada passo nos fortaleceu para o trecho mais íngreme que está por vir. Jung chamaria isso de amadurecimento psíquico, um crescimento interno que não pode ser acelerado por vontade, mas que se revela inevitável quando vivemos de forma consciente. E é justamente nesse amadurecimento que a vida encontra o momento certo para agir.
Quando menos esperamos, algo acontece. Um convite inesperado, uma pessoa que surge no caminho, uma porta que se abre sem esforço. É como se todas as peças que estavam dispersas finalmente se encaixassem. Nesses momentos, sentimos uma mistura de surpresa e reconhecimento, como se já soubéssemos, em algum lugar dentro de nós, que aquilo viria. Só não sabíamos quando. Essa sensação tão intensa confirma o que Jung dizia. A sincronicidade é um sinal de que o nosso mundo interno e externo estão finalmente em sintonia. E quando isso acontece, percebemos que nada foi em vão. Cada espera, cada frustração, cada desvio tinha um propósito: nos trazer até aqui no instante exato em que tudo faz sentido. Há sinais sutis de que o momento certo está se aproximando, mas para percebê-los é preciso sensibilidade e presença. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de sentir mudanças internas que se refletem no mundo à nossa volta. Primeiro, notamos que a ansiedade diminui. Aquela urgência que antes parecia gritar dentro de nós começa a dar lugar a uma confiança silenciosa. Não significa que deixamos de querer, mas que já não sentimos que tudo depende de acontecer imediatamente. É como se tivéssemos soltado uma corda que puxávamos com força, e ao soltá-la, percebêssemos que ela estava nos machucando mais do que ajudando. Essa mudança de postura cria um espaço interno onde a vida pode agir, porque deixamos de atrapalhar o fluxo com a nossa pressa. Outro indício é que começamos a receber pequenos acenos do caminho, encontros ou eventos que sozinhos não parecem significativos, mas que, ao serem somados, revelam um padrão. Jung via nisso a essência da sincronicidade, acontecimentos externos que espelham um estado interno em evolução. É como se o universo estivesse nos testando, colocando à nossa frente versões menores ou fragmentadas do que desejamos, para ver se já sabemos lidar com elas. Um convite inesperado, uma conversa reveladora, uma nova habilidade que adquirimos sem planejar. Tudo isso pode ser parte dessa preparação final. Nesse estágio, começamos a sentir que não estamos apenas esperando, mas caminhando junto com algo maior que nos guia. E talvez o sinal mais claro de que o momento está próximo seja a sensação de que, mesmo que nada acontecesse, ainda assim estaríamos bem. Parece contraditório, mas essa paz é o que nos coloca em ressonância com aquilo que queremos. Quando deixamos de buscar para preencher um vazio e passamos a buscar para expandir algo que já é bom, o que desejamos encontra espaço para chegar. Jung acreditava que esse estado é um ponto de equilíbrio raro, no qual a nossa energia interna e as circunstâncias externas se alinham. Nesse instante, não é mais preciso forçar portas, elas se abrem naturalmente, como se sempre estivessem destinadas a isso. E quando atravessamos essas portas, percebemos que não apenas o momento é certo, nós também somos. Quando o momento certo chega, ele muitas vezes se apresenta de forma tão natural que podemos nem perceber de imediato a magnitude do que está diante de nós. É como se, depois de uma longa espera, a vida entregasse aquilo de maneira simples, quase silenciosa. Por isso, o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer não apenas o que está acontecendo, mas todo o caminho que percorremos até ali. Esse reconhecimento não é vaidade, é gratidão. É olhar para trás e entender que cada atraso, cada obstáculo e até cada aparente fracasso fizeram parte de um plano de preparação. Sem essa consciência, corremos o risco de viver o momento certo como se fosse apenas mais um dia comum, desperdiçando a oportunidade de realmente se conectar com ele e extrair todo o seu valor. O segundo passo é agir com presença. Muitas pessoas, quando finalmente recebem aquilo que tanto esperaram, entram em um estado de medo de perder. Esse medo, se não for administrado, pode sabotar tudo. Jung via isso como um reflexo de partes internas ainda não plenamente integradas. Mesmo prontos, ainda podemos carregar resquícios da insegurança do passado. A melhor forma de lidar com isso é permanecer consciente e participativo. Se for uma nova oportunidade de trabalho, entregue o seu melhor desde o primeiro dia. Se for um relacionamento, esteja aberto, presente,
disposto a viver sem ficar preso ao medo de acabar. O momento certo não é apenas sobre receber, mas sobre cuidar, nutrir e permitir que aquilo cresça. Também é essencial lembrar que o momento certo não é um ponto final, mas um novo começo. O que chega até nós, chega para nos transformar ainda mais, não para nos deixar estagnados. É como alcançar o topo de uma montanha e perceber que de lá podemos ver outras montanhas que antes estavam escondidas. Jung nos lembraria que o fluxo da vida é contínuo e que cada sincronicidade abre espaço para outras. Por isso, quando o momento certo se manifesta, devemos vivê-lo com intensidade, mas também com a consciência de que ele é parte de um movimento maior. Assim, não nos apegamos de forma ansiosa, nem deixamos que o medo de perder nos paralise. Vivemos plenamente, sabendo que o verdadeiro valor de algo não está apenas na sua chegada, mas no que nos tornamos ao vivê-lo. Com o tempo, aprendemos que o verdadeiro poder do momento certo não está apenas no que ele traz, mas na transformação que ele provoca em nós. Quando algo chega na hora exata, percebemos que já não somos a mesma pessoa que começou a esperar. Há mais maturidade, mais clareza, mais serenidade. Aquilo que antes poderia ter sido apenas um objeto de desejo passageiro se torna parte integrante da nossa vida, moldando quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Essa percepção desperta um sentimento profundo de confiança, não apenas no processo, mas em nós mesmos. Porque se conseguimos atravessar o caminho até aqui, também somos capazes de trilhar os próximos, independentemente do que aconteça. Essa confiança muda tudo. Passamos a lidar com desafios de outra forma, com menos desespero e mais estratégia. Sabemos que, assim como esperas passadas nos levaram a conquistas, as esperas futuras também terão o seu papel. É um ciclo contínuo de plantar, cultivar e colher, sem a obsessão de controlar cada detalhe. Jung, ao falar sobre sincronicidade, reforçava que a vida não é uma linha reta, mas uma rede de conexões significativas que se revelam com o tempo. Entender isso nos afasta da ansiedade e nos aproxima de um estado de harmonia, onde podemos agir e, ao mesmo tempo, permitir que o fluxo natural dos acontecimentos faça a sua parte. E é nesse estado de harmonia que percebemos um dos maiores aprendizados dessa jornada. Não precisamos viver correndo para que a vida aconteça. Pelo contrário, é quando desaceleramos internamente que ela começa a nos surpreender. O momento certo não é fruto apenas de esforço ou de sorte, mas de uma combinação única entre preparação e entrega. Quando essas duas forças se encontram, tudo ganha um ritmo próprio, e nós passamos a caminhar no compasso certo, sem medo de estar atrasados ou adiantados demais. Assim descobrimos que a vida não erra o timing. Ela apenas nos convida a estar prontos quando a hora chegar. Chegamos então à essência daquilo que Carl Jung nos convida a compreender. Tudo o que queremos chega no momento certo, mas essa chegada não é aleatória, nem fruto apenas de desejo ou expectativa. Ela é resultado da interação entre quem somos, o que aprendemos ao longo da espera e o que o mundo nos oferece quando estamos prontos para receber. Cada passo, cada desafio, cada erro nos moldou de maneira invisível, preparando o terreno para que o que desejamos não apenas apareça, mas se encaixe perfeitamente em nossa vida. Quando finalmente percebemos isso, sentimos um alívio profundo, como se a vida dissesse: "Você fez o caminho certo, agora é hora de colher." E a beleza desse entendimento é que ele nos liberta da ansiedade e do controle excessivo. Passamos a confiar no fluxo natural da vida, sabendo que não precisamos forçar nada. Cada oportunidade que surge, cada mudança inesperada, é recebida com consciência e gratidão. Jung nos ensina que a sincronicidade não é um acaso, mas um reflexo da harmonia entre o nosso mundo interno e o externo. Assim, quando algo finalmente chega, percebemos que tudo ao redor, desde as pequenas decisões até os maiores obstáculos, teve um papel necessário. Cada detalhe contribuiu para que estivéssemos prontos para viver plenamente aquilo que tanto desejávamos, sem pressa, sem resistência, apenas com presença.
No fim, o aprendizado maior é que não se trata apenas do que chega, mas de quem nos tornamos enquanto esperamos. A paciência, a consciência, a capacidade de observar e aprender transformam cada experiência em preparo. Quando algo acontece no momento certo, sentimos que não poderia ter sido antes nem depois, e entendemos que o tempo da vida é sempre perfeito. Jung nos lembra que a verdadeira realização não é apenas alcançar o objetivo, mas viver a jornada de modo íntegro, atento e em sintonia com nós mesmos. E ao internalizar isso, descobrimos um segredo simples e poderoso. A vida nunca nos deixa na hora errada, porque o que é realmente nosso sempre encontra o caminho até nós.